Seja feliz você ligado nas imagens da TV Convenção. Estamos começando mais um Esporte em Debate aqui na TV Convenção, que é a TV de Itu. E a gente fica muito feliz em estar nesse segundo programa. Lembrando que no primeiro programa eu estava com uma belíssima camisa do Ituano e hoje estou com a camisa do Botafogo. E a cada programa vamos estar com uma camisa diferente, homenageando as equipes aqui do Brasil e de todo mundo, que é um oferecimento aí, uma gentileza do Geira da Tuto Esportes. O Geira, que é um dos nossos convidados aqui no centro. Nós temos aí o professor Geraldo Luiz Sturenbeck, professor de Educação Física, treinador, já foi um grande centroavante, ainda bate uma bolinha, ainda tem o cheiro de gol e vai estar aqui conosco. Nós temos aqui ao meu lado o Edson Conterrâneo, que é um grande lutador de MMA, e nós vamos ver uma história de vida maravilhosa, vocês podem ter certeza. E na ponta esquerda nós temos um grande artilheiro, o artilheiro maior do Ituano Futebol Clube, o Luiz Paulo Lemes, o Django, que fez história no Ituano, fez história por muitas equipes onde passou. Foi ídolo aqui, foi ídolo no União Barbarense, no Primavera, foi ídolo lá no Santa Cruz e também na Alemanha. São os nossos convidados de hoje e a gente agradece a presença. Boa noite, Django. Boa noite, Moura. Boa noite ao debate na TV. É uma satisfação estar aqui com vocês, com o conterrâneo, que a gente acompanha aí na batalha dele no dia a dia. Professor que a gente já conhece de longa data, foi meu primeiro treinador de futebol de salão, né? Fomos campeões juntos. Ele que me ensinou muita coisa, que foi colocado em prática na minha carreira toda. Muito bem, o Django já falou, então, ao Geira. Muito boa noite, Geira, obrigado pela sua participação. Opa, obrigado, boa noite a todos, eu agradeço ao Moura por essa oportunidade e cumprimentar os telespectadores da TV Convenção. E fico feliz de estar aqui com o Django, que desde criancinha a gente já se conhece, e o nosso campeão aqui. Tô aí, né? Tá muito bem, são dois corintianos e agora um palmeirense. Imaginem só, dois corintianos e um palmeirense na mesa. O negócio é pegar. Conterrâneo, muito obrigado pela sua presença no programa. Muito obrigado, Moura, muito obrigado aos ouvintes aí da TV Convenção, né? Para mim é um prazer, uma honra estar aqui hoje na casa. Vamos falar um pouco aí para vocês aí, saber um pouco da história minha, da rapaziada aí, né, Moura? Isso que é importante. Muito bem, começando então com você já, Conterrâneo. Opa! Como é que foi a sua história, como é que aonde você nasceu, como você chegou a Itu? A minha história, né, todo mundo já, tá bem cansado de saber, eu tenho prazer em falar isso aí, já falei, vou falar aqui, já falei em vários lugares. Sou um menino, né, que vim do norte pequeno, sofrido, né, passei muita necessidade lá, tal. Meu pai, ele sempre foi um alcoólatra, tal, ele teve judiado da minha mãe, de mim. E eu com 10 anos de idade, eu vendi um burrinho que tinha lá, né? Peguei, botei o dinheirinho no bolso, vim de carona, cheguei aqui. Aí fiquei aí mais ou menos uns 5, 6 anos aí largado na rua aí, criancinha de rua, mas sempre com a perspectiva, né, Moura? Trabalhando, sonhando alto, que um dia eu venço. E graças a Deus hoje eu venci, né? Tô aí aos 35 anos. Não, né? Tô feliz porque tenho a minha consultoria, tô lutando aí, graças a Deus, tô ganhando minhas lutas aí. Tem umas propostas boas aí lá fora, já fui várias vezes, né, amor? E estamos aí no mercado. Então, o meu prazer hoje é estar vivo, respirando. Estou casado, estou feliz. Então, isso é tudo que importa para mim hoje. Muito bem. E depois de muita luta, você é lutador profissional e é lutador na vida também. Como é que foi essa história de chegar, de ter que morar até debaixo da ponte, sempre com um sonho? E você é uma pessoa que a gente pode dizer que é realizada, né? Porque você conseguiu pôr uma coisa na cabeça e chegar ao seu objetivo. A mensagem que eu deixo aí para os ouvintes aí da TV, né? É que assim, né? Eu acho que a gente tem que sonhar, correr atrás. Né? Eu acho que todo ser humano, quando ele tem um passado um pouco sofrido, o resto que ele vai passar para frente, tudo é fichinho, entendeu, amor? Então a gente tem que ter um passado forte, para a gente se tornar homem mesmo de caráter, correr atrás dos seus ideais e... Eu acho que ninguém segura, viu, amor? Eu acho que a coisa mais difícil no mundo, eu acho, para mim, era conseguir me integrar à sociedade, né? E hoje eu tenho um amigo como você, como os conterrâneos aqui, o pessoal de tudo que me conhece bem. Muito bem. Eu acho que é isso. O Geira é professor de Educação Física, muitas pessoas passaram pelas mãos do Geira, são jogadores hoje de sucesso. Como é que foi essa história aí de abraçar essa carreira de professor
E você, além de professor, você também é um grande atleta, ou foi um grande atleta até hoje, né? Ainda bate uma bolinha, mas jogando futebol de salão principalmente, você já deixou sua marca muitas vezes. Exato. Eu, desde pequeno, eu sempre sonhei e sempre quis partir para a parte de educação física. Na grande verdade, eu sonhava ser preparador físico como técnico de futebol de equipes grandes, maiores, né? Mas, infelizmente, por circunstâncias de destino, talvez uma oportunidade, a gente acabou ficando reclusando em Itu. Mas eu fico contente, porque na época, que tem aqui o Django citou, fomos campeões interescolares já no colégio, né, da escola começando de Itu. 74, já fomos campeões, na época já era formado. Eu não era nascido, mas eu acredito. Eu já estava começando. E depois participamos, pela Secretaria de Esportes, né, jogos regionais, e acabei sendo Ituano, até uns 4, 5 anos. Depois, com a equipe começou a desenvolver de uma maneira diferente, é lógico, crescer, e como eu já tinha assim, uma situação nas escolas, então a gente tem que primeiro ver o outro lado. Então, mas eu fico feliz pela oportunidade que eu tive. Muitas crianças aí, praticamente, são 35 anos que eu trabalhei na escola, quer dizer, passou muitas crianças, muitos adultos, quer dizer, hoje a gente tem o prazer de encontrar o pessoal na rua, conversar, de bater um papo, né? E também, por também jogar pós-salão há muito tempo. Então, pós-salão eu acabei sendo atleta, comecei no Bossa Nova, Irmão Marques, Light, fui participante da fundação da Liga de Futebol de Salão, fui por duas temporadas diretor técnico da Liga e acabei sendo por 2 mandatos presidente também da Liga. Então, agora acho que eu quero só assistir de camarota, né? Acho que já deu para... Aliás, o Gera é um comerciante de sucesso, também está com a vida mansa e tal, né? Boa, Gerota. Mas agora só foi bastante. É o seguinte, o interessante que no próximo dia 18 nós vamos ter aí na reinauguração de um ginásio de esportes aqui em Itu, um jogo de futebol de salão entre a seleção paulista e a seleção de Itu. E no intervalo desse jogo, várias pessoas ligadas ao futebol de salão principalmente vão ser homenageadas. E entre essas pessoas está o Gera. Gera, você era um camisa 9 de respeito, né? Eu era mais salão, né? Acho que campo nem foi tanto assim. Tanto é que campo eu fiquei mais na parte de direção, né? De técnico, de Ituana, Associação Técnica Ituana, Estrela, fomos campeões amador Estrela. Mas eu jogava mais assim, society, né? Então partia lá para o society, campinho do Gorila, saía pessoal, né? Mas foi mais o salão, né? Campo acompanhávamos, mas não chegava. Agora, essa homenagem que você vai receber aí como jogador e dirigente do futebol de salão é muito merecido, não é? Ah, sim, eu queria agradecer já o pessoal da Secretaria de Esporte pelo convite. A gente fica muito contente, né? O ano passado cheguei a ser homenageado pela parte do futebol, né? O pessoal do Ituano. Esse ano pós-salão, a gente fica contente e a gente dá mais vontade assim, né? Nessa última fase do Ituano, quando passou, deixou de ser Sorocabana, deixou de ser o Marechal de Ferro para passar a ser o FAI, Ferroviário Atlético Ituano, você tem uma participação nessa história também. Sim, nós começamos lá em 78. Então, 78, na época, houve aquele... Nós estávamos preparando uma equipe ainda, né? Mas tínhamos o problema de número de habitantes, né? Então, o Paulino Piotto chegou com essa notícia para o Chanoski, lá no campo da Sorocabana, né? Embaixo da arquibancada, que era a nossa sala de reunião, e chegou, ou entra esse ano, ou não sabe quando que entra, então entramos. E fomos uma briga, assim, a equipe ainda não estava uma estrutura mais assim mais amador, que a gente estava procurando criar. Mas eu acho que mesmo assim, pelo ano, foi um ano muito bom, embora tivemos muito contratempos, né? A equipe jogava bem fora de casa, não jogava bem em casa. Quer dizer, então isso aí, mas mesmo assim eu acredito que nós ficamos, acho que 5º a 6º lugar na competição, na qual classificava 4. Se eu não me engano, tinha umas 14 equipes. Acho que até que foi uma parte boa. Depois a equipe começou a se evoluir, 79, 80, até que 82, até que começou a tomar um rumo mais profissional, né? E hoje o Ituano está aí, né? Já foi campeão
campeão paulista, subimos duas vezes, já 3 vezes para a primeira, acho que isso é muito importante. Legal. E dentre tantos ídolos que o Ituano já produziu, eu peço até perdão se eu for injusto com alguém, mas eu citaria o Carneiro, o Nin, o Mão de Onça. Mais recentemente nós tivemos aí vários jogadores que fizeram parte da história do Ituano, como o Ezequiel, o Batata, o Ivan Xisto. Nós tivemos aí tantos jogadores, o Juninho Paulista, que foi um dos maiores ídolos do Ituano, mas entre os ídolos do Ituano nós temos o Django. E o Django, além de ser um dos maiores ídolos do Ituano, ele está na história porque foi o maior artilheiro da história do Ituano. Quantos gols e como é que foi essa jornada, Django? Boa noite, Amora. Como o professor falou, né? Começamos em 78, né? E praticamente com jogadores todos da cidade, né? 79 nós fizemos um campeonato muito bom, daí que eu saí pro União Barbarense. Depois eu voltei em 84, 85 e 86, que eu fui fazendo os meus, começou em 78, né? E fui fazendo meus golzinhos aí. E quantos gols foram no total? Foram 147, nos oficiais e nos amistosos. Legal. E o Django não foi o primeiro a sair de Itu para o exterior, mas foi um dos primeiros. Como é que foi, como é que pintou a possibilidade de você jogar na Alemanha? Aliás, você nem estava no Ituano naquela época, estava no Primavera, é isso? Não, eu tinha saído do Ituano, eu estava em Brusque, em Santa Catarina. Aí surgiu a oportunidade, né? E eu fui vendido pro Brusque. O Brusque me vendeu pro Ramicheid. E aí, como é que foi numa época em que jogar no exterior não é como hoje? Hoje a criança já nasce na maternidade, ela já está, o pai da criança assinando um pré-contrato para jogar na Europa. Naquela época não era assim. Como é que foi essa experiência de você ir para a Europa sozinho, numa língua totalmente diferente, um clima totalmente diferente? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência válida, né, Moura? Foi mais um presente que eu ganhei de Deus, que era a coisa mais difícil você ir para a Europa. Eu já fui de 29 para 30 anos, né? E na época só podia jogar 2 estrangeiros. Então estava eu e um polonês, que só podia jogar 2 estrangeiros, né? E na época estava o Tita, que jogou no Flamengo, né? Que eram os 2 brasileiros que estavam lá. Hoje pode, depois do passaporte, aí pode jogar bastante jogadores. Até hoje, os estrangeiros na Europa, mesmo que veladamente, alguns até claramente sofrem preconceitos. Você passou algum preconceito? Como é que chegava lá no supermercado para comer pedir um café, comprar um bife? Como é que era essa história aí? Não, eu não senti preconceito nenhum. Sempre foi tratado bem. O alemão é um povo frio, mas gosta das coisas direitinho. Eu aprendi muita coisa lá. E eu dei sorte na cidade que eu estava, eu tinha um mercado português, não era igual nos nossos aqui, mas já se assimilava, né? Mas eu me virei bem, né? Porque eu sempre fui, na modéstia à parte, da família da gente, todos somos bons cozinheiros, né? E eu não fugia à regra de casa, então me virei bem também nos primeiros meses que eu fiquei sozinho. Legal. Lá na Alemanha, na época que o Django estava lá principalmente, era tão frio, que ele punha o dedo numa calda de morango, punha um pouquinho fora na janela e já estava chupando um picolé de morango. Era mais ou menos assim ou não? Você que está falando isso. Mas é assim mesmo. Muito frio, diferente, um clima diferente. Eu saí daqui, eu fui no fim de 87, eu saí daqui do Rio, estava 33 graus, eu cheguei lá, estava 5 abaixo de 0. No começo foi difícil, mas depois a gente foi se adaptando. Piro e voltamos já. Boa.